Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Maravilha. Bom dia, gente. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Como estamos? Aleluia. Abençoados. Vivendo o favor do Senhor, uma manhã de glória, aleluia, mais uma manhã do derramar do Senhor na nossa vida. Ô glória, bendito seja Deus, que maravilha. Olha, gente, ontem nós conversamos sobre repouso ou descanso. Estão comigo? Foi ou não foi? Repouso ou descanso. Foi muito forte. E hoje nós vamos abordar um assunto aqui que tem como instrumento trabalhar as nossas vidas, hein? Vai ser assim de Deus para mim, para você. Nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer fazer e está fazendo. Estou vendo aqui que a internet não está muito legal. Esses dias a internet não está me ajudando não, gente. Mas espero que ela melhore aí no processo, em nome de Jesus. Amém, gente? Aleluia. Preparado para mais uma palavra? Que o Espírito Santo nos conduza nesta manhã, nesse 12º dia do nosso jejum. Que a palavra vá e produza os resultados para o qual ela está sendo mandada. Aleluia. Deus é bom. Bem-vindo aí, gente, todos vocês. Amém. Tô vendo aí uma galerinha boa já. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos para a palavra? Amém. Todo mundo firme aí no jejum, todo mundo comprometido com esse tempo que Deus tem nos chamado. Há um jejum, há um tempo de alinhamento, alinhamento de vida, alinhamento de mente, alinhamento como igreja. Deus está trabalhando em mim, trabalhando em você. Hoje o tema é ser podado. Ai, ai, ai. Ser podado. Olha que alinhamento, hein? Uma poda, gente, pode ser diferente de um corte. Quem mora no interior sabe do que eu estou falando, né? Sem poda, muitas vezes a árvore frutífera não dá fruto, né? Um jardim sem poda é um jardim sem manutenção, né? Se somos um jardim nas mãos do Senhor, Ele é o nosso jardineiro. Aleluia! Internet, isso agora. Se somos um jardim nas mãos do Senhor, Ele é o nosso jardineiro. Nós já temos frutos, amém? Então somos podados e jamais cortados. Você recebe isso? Somos podados, mas jamais cortados. Já temos frutos. Uma vez em suas mãos, nunca mais seremos lançados fora. João 15, 1 e 2 diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais ainda. Então, o processo de poda é uma bênção para as nossas vidas. Aleluia. Não tememos o corte, porque somos salvos. Preguei ontem sobre isso, né? Uma das dádivas de Deus em Cristo é a garantia da nossa salvação. Eu não temo um corte, porque eu sou salvo. Está comigo? Tem alguém aí temendo o corte? Não, não tem que temer o corte, porque você é salvo. E uma vez feito filho, uma vez feito filho de Deus, uma vez feitos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, aqui só Ele poderia nos lançar fora. Mas a Bíblia diz que Ele jamais nos lança fora, né? Aqueles que o Pai me deu, né? E Jesus falou, eu não vou perder, aleluia, aqueles que o Pai me deu, eu não vou perder. Então, se você é de Deus, não tema o corte, mas esteja pronto para a poda.
porque as podas são necessárias. Elas são o caminho de uma nova frutificação. Quem mora no interior sabe que às vezes é necessário ir lá na planta e podar. E aí ela vai dar novos frutos. E às vezes dá frutos melhores, com mais qualidade. Precisamos discernir quando o Espírito Santo está trabalhando em nós. E através desses momentos, então eu preciso discernir isso. Se discernirmos esses momentos, fases e ciclos, nós vamos cooperar com o jardineiro na manutenção do jardim. Cadê você aí que faz parte do jardim de Deus? Aleluia! Nós fazemos parte desse jardim, somos a lavoura nas mãos do agricultor. O alvo é que produzamos muitos frutos. Esse é o desejo do coração de Deus, né? Está escrito lá em João, né, que uma forma de nós agradarmos a Deus é produzirmos muitos frutos. Aleluia, nisso sereis meus discípulos, quando vocês o quê? Produzirem muitos frutos. E às vezes é claro para mim, é claro para você que para produzirmos muitos frutos, o processo de poda é necessário. Somente assim o reino de Deus vai crescer, somente assim o reino de Deus vai se multiplicar quando nós permitirmos as podas. Para você compreender o trabalho da edificação em sua vida e em seu ministério, permita ser podado. Essa mensagem, ela é um pouco difícil de sair os aleluia, mas está saindo aí, aleluia. Permita ser podado. Só que o Senhor, Ele respeita a sua vontade. Se você não permitir ser podado, podado aqui é ser trabalhado pelo Senhor. Podado aqui muitas vezes é você aceitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida e que você resiste. Aquilo que Deus está falando e você parece não ouvir. Aquilo que Deus está dizendo em bom e alto som e você está com o ouvido tapado ou tampado, sei lá. Você pode cooperar com Deus no processo da poda. Como? Veja algumas áreas da sua vida que depende de você permitir com uma ação para que a vontade de Deus venha sobre a sua vida, para que a poda aconteça. Quer ver? Vamos ver algumas? Pode fantasias, viagens. Eu falo assim, podem as viagens, prefira a realidade. A maioria dos contos de fadas ou fantasias ocorre nos relacionamentos. Eu queria compartilhar com você um pouquinho, né, um pouquinho da vida de Mical. Mical era a esposa de Davi, só que Mical, segundo a Bíblia, Mical continuou sendo filha de Saul. E na sua mente, Mical nunca foi a mulher de Davi. Por quê? Porque ela vivia o conto de fadas do palácio. Ela vivia a fantasia juvenil de filha de rei. Para Mical era mais importante ser filha do rei do que a esposa de Davi. Para Mical era mais importante estar no palácio, no glamour do palácio, do que estar com Davi nas batalhas, reinando com Davi, porque ela vivia um mundo de fantasias ali do palácio. Mical colocava expectativas no seu amor, no amor de Davi por ela, né? Então ele me ama tanto que ele não vai me abandonar, ele não vai me deixar. Davi matou 100 filisteus e lhe tirou o prepúcio só para me honrar. A questão que Mical não percebia é que Davi amava mais a Deus do que a sua própria esposa. Davi amava a presença de Deus mais do que Mical. Ela, porém, não se deixou podar pelo Senhor. Ela ficava na viagem. A arca de Deus no Velho Testamento significava a presença. Era um lugar de habitação de Deus. Foi muito difícil trazer a arca de Deus para Jerusalém. Davi valorizou isso, mas Mical não. Ela não se envolveu, não foi com Davi. Ela foi em seu conto de fadas, ela ficou ali no palácio. Davi voltou para abençoar a sua casa. Mesmo assim, Mical não se importou. Veja 2 Samuel 6, 20 ao 23. Isso aqui é muito especial, gente. Voltando Davi para abençoar a sua casa, homens de Deus voltam para abençoar a sua casa. Mical, filho de Saul, saiu ao encontro
ao encontrar-se com ele, lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel. A verdade, ela já não se refere a ele como esposo. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Não, pegou pesado. Diz, porém, Davi a Mical: porém o Senhor, que me escolheu a mim antes de teu pai e de toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falastes delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Meu Deus! Fantasia, mundo de viagem. Quando você não se envolve com a arca, ou seja, com a presença de Deus, você não amadurece. Não aprende a amar a glória de Deus. Isso tem que ser desenvolvido. Não é à toa que a Bíblia dá o título para Mical de Mical, filha de Saul, e não Mical, mulher de Davi. Sabe por quê? Ela nunca se envolveu com Davi e seu ministério. Mical sempre vivia no centro da sua cabeça, no seu orgulho, na sua posição de filha do rei, na sua posição de honra no palácio. Ela sempre vivia viajando, que Davi a amava, que Davi matou 100 por causa dela. Só que ela não percebia que Davi não colocaria ela em primeiro lugar. Isso não existe. Saia desse filme, saia dessa série. Amadureça no Senhor. Se o seu marido ou se a sua esposa ama mais a glória de Deus do que você, se considere bem-aventurado. Prestou atenção nisso? Se o seu marido ou sua esposa ama mais a Deus e a obra do Senhor do que você, se considere bem-aventurado. Pessoas assim voltam para casa para abençoar. Pode, arranque de você essas fantasias do coração. Viva o novo do Senhor. Permita a ação de Deus nessa área na tua vida. Quer ver uma outra área que a gente pode cooperar com Deus no processo de poda? Pode as crises. As crises são normais na vida, na igreja, nas famílias. O que não é normal são aquelas que nunca passam. Sabe, se você conhece alguém que nunca passa por crise, se afaste dessa pessoa. Isso vai prejudicar você. Mas se você conhece alguém também que nunca sai da crise, se afaste também. Isso não vai ser bom. Não é? Quando nós lemos Lucas 1:28, e é muito forte, a fala do anjo com Maria, e vai dizer assim: e entrando o anjo onde ela estava, diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Quando eu leio isso aqui, se você ler prestando atenção, como Maria seria muito favorecida? Ter filho sem estar casada? Ai, ai, ai. Se ela olhasse para a circunstância, ela não receberia aquilo. Contudo, não foi assim. O mesmo aconteceu com Moisés, quando chamado. Moisés poderia ter abalado pelas circunstâncias, igualmente não foi. Isso porque ambas souberam lidar com as crises. A crise não define a sua identidade, mas pode abalá-la. As crises podem fazer você sucumbir. Em Êxodo 4:1, isso aqui é muito forte, Moisés pediu para colocar outro em seu lugar, ou seja, ele se demitiu, ele desistiu. Isso é pura demonstração de graça de Deus. Ela supera as nossas crises. A maravilhosa bondade de Deus nos dá quantas chances forem necessárias. Pode a crise, diminua o problema. Ele vai passar, aleluia. A crise vai perder para a bondade de Deus, creia nisso. José poderia ter sucumbido, lançado fora aquilo que ele acreditava que Deus faria por ele, diante das crises. Ele podia ter feito isso, mas depois de todos aqueles anos de prisão, mais ou menos pressão, melhor dizendo, mais ou menos 13 anos de pressão, de sofrimento, às vezes as circunstâncias de maior derrota,
Às vezes as circunstâncias, né, às vezes na circunstância de maior derrota, Cristo vai nos dar as maiores vitórias. A identidade que lhe define. Você não é o que você está vivendo, sim o que Ele é. Assim como Ele é, nós somos, diz a palavra de Deus. Assim como Cristo é. Pode as crises. Aprenda com as crises, mas não permaneça nelas. Não faça da crise a sua realidade de vida. Elas precisam vir, elas fazem parte da nossa vida, mas elas vão passar, porque tem alguém que está com você que é maior que a crise. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Olha aqui, uma terceira coisa que nós podemos cooperar com Deus nesse processo de poda. Pode as passividades. Todos nós temos áreas passíveis em nossa vida. Você sabia disso? Você é bom em uma área, mas não é bom em outra. Às vezes é rápido em trabalhar, mas é passivo nos sentimentos. A vida é assim. Às vezes é bom na reação, mas nos sentimentos é frágil. A vida é assim. Você pode podar passividades. Você vai se levantar hoje e vai dizer não. Como que você pode podar as passividades tendo uma vida resolvida diante de Deus e das circunstâncias? Como que você faz isso? Se você escolher obedecer a palavra de Deus e seus princípios, a maioria das passividades já estarão eliminadas. Aleluia. Quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa é, mais sim e mais não ele vai ter. Porque isso é característica de alguém que sabe o que quer. Sim, sim, não, não. As dúvidas não cabem no mundo do Senhor. Jesus Cristo, ele era alguém sempre decidido, sempre tinha uma resposta, uma determinação. Lucas 9, verso 51, é muito interessante. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Jesus sabia o que queria, mesmo sabendo que em Jerusalém seria o lugar do seu sofrimento, mas ele sabia o que queria, ele sabia o que veio para fazer e podava em todo o tempo a passividade. Quanto mais mundano, mais carnal, mais confuso a pessoa é. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais decidido você é, mais claro as coisas são para você. Sabe como é que você resolve isso? Resolver aí, cortar, podar a passividade. Entenda que a sua vida está nas mãos do Senhor e que Ele tem planos para você. Decida resolver essas coisas na sua vida. Sabe o que eu fico pensando às vezes? Coisas mais resolvidas perseguem a gente. Persegue ou não persegue, né? Você já viu aquela goteira lá na sua casa que você não resolve? Você já viu aquele vazamento que você não resolve? Ele te persegue. Coisas que você não resolve, te persegue. Resolve isso hoje, debaixo da direção de Deus, é claro. Debaixo da direção de Deus. Despoda a passividade. Isto vai envolver oração e dependência do Senhor. E jejum, nós estamos aqui jejuando, alinhou, prosperou, mas sempre debaixo da vontade de Deus. Decida podar isso, decida reagir nesta área. Fora a passividade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Resolva o que tem que ser resolvido hoje, em nome de Jesus. Não aceite dormir mais nenhuma noite com essa situação sem resolver. Pode a crise e saia da passividade. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Quer ver mais uma que você pode cooperar com Deus? Pode a independência. Que isso, apóstolo? Que isso, pastor? A independência no mundo secular é um bom sinal. A independência no mundo secular é valorizada. Mas a independência no reino de Deus é um desastre. Direções são para nos abençoar e não para nos oprimir. Quem dá a direção pensa sempre em nos favorecer. Quem nos dá a direção? O Senhor. E o que o Senhor deseja de mim e de você? Ele quer nos favorecer. Ele quer nos abençoar. Nós somos a família de Deus. Ele vai ser sempre claro, preciso.
Ele vai sempre dar a direção correta para mim e para você. Gosto do que está em Esther 2:20, que trata da questão de Esther não falar da sua condição para o rei, porque ela estava debaixo de uma palavra, de uma direção de Mordecai. Olha, diz lá, Esther 2:20, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava, ou a criara, né? Olha que coisa interessante. Esther, ela estava ali submissa a uma direção que Deus a dava por meio de Mordecai. Olha que coisa interessante. Alguém vai dizer, não, mas isso é estar reprimido. Se eu tenho que ficar calado, se eu tenho que andar pela direção de alguém, é estar reprimido. Muitos pensam que é assim, mas não, no Senhor. Estar debaixo de uma direção é desfrutar de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A vontade de Deus não é calar você, mas é nos ensinar a falar a coisa certa, na hora certa. Pode a passividade, pode a independência. Decida andar submisso à vontade de Deus. Quando submetemos à vontade de Deus, a independência morre. Posso ouvir um aleluia? Amém? Posso ler aí alguns amém, alguns aleluia, como estou vendo aí a participação de vocês. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem muito forte, mas é verdade. Cuidado com a independência. Pode aquelas pessoas que tentam te levar para a independência. O espírito desse mundo é um espírito de dependência e de rebeldia. Jesus repreendeu a Pedro quando ele quis mostrar para Jesus algo que não era a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes é necessário a gente dizer para alguém, não, meu irmão, não é assim, não funciona assim. Eu não ando com pessoas que andam contra a vontade de Deus. Eu sou submisso à vontade de Deus. Se qualquer pessoa vier na tua direção, seja ela membro, ovelha, pastor, qualquer pessoa vier na tua direção para falar algo que te torna independente de Deus, independente, insubmisso, aqui diga para ele, não, meu irmão, não é assim, não funciona assim, eu não quero isso. Jesus teve que repreender Pedro e repreender o espírito que estava usando a boca de Pedro. Pode a independência. E por último, pode os questionamentos. Meu Deus, essa é uma geração que questiona muito. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas questionam muito. Questionam o culto, questionam o pastor, questionam a palavra, questiona tudo, só não faz nada. Eita Deus, é isso aí, Leite, eita Deus, sabe, pode isso na sua vida. As pessoas questionam tudo, só que quando são chamadas para exercer o ministério, não querem. Quando são chamadas para fazer a obra de Deus, não querem. Quando são chamadas para dar fruto, não querem. Mas tem uma facilidade muito grande em questionar. Vou te falar uma coisa aqui que é muito forte. Foi isso que João Batista fez. E foi isso que levou João Batista a perder a sua cabeça, acredita? João Batista foi preso, presta atenção na história. João Batista foi preso e Jesus não foi visitá-lo. Isso deve ter produzido na cabeça de João Batista muitos questionamentos e, de fato, ele questionou. Basta você ler Mateus 11:2. E além de Jesus não visitá-lo, Jesus ainda ficou com os discípulos dele. Além de Jesus não visitá-lo, e ainda Jesus ficou com os discípulos dele. Isso dá uma péssima impressão na cabeça de João a respeito de Jesus. Só que existem coisas que a gente não deve questionar. Deus já selou, Deus já disse, Deus já confirmou. Pronto, tem coisa que a gente não tem que questionar. Será? E se? Por que não faz diferente? Por quê? Por quê? Não, meu irmão, não. Se você anda debaixo da direção do Espírito Santo, os questionamentos vão sair da sua vida, aleluia. Pode os questionamentos. Bem-aventurado aqueles que podam os questionamentos. João Batista não fez. Isso foi a razão da sua queda, do corte da sua cabeça. A dúvida.
não faz sua fé crescer. O questionamento não lhe torna uma pessoa melhor, pelo contrário. Aqueles que questionam tudo e todos sempre abrem porta para a incredulidade, para a passividade, para a independência. Sempre, sempre, aqueles que vivem de questionamento são pessoas que precisam de poda urgente, mas a primeira coisa é que eles não permitem ser podados, porque quando você questiona o porquê das coisas, por que Deus está fazendo dessa forma. Deixa Deus podar você. Podar às vezes dói, mas é necessário. Engraçado, no fim da vida de João Batista, João não teve sabedoria e não evitou o questionamento. E isso pode ter lhe custado a cabeça. Meu Deus, que mensagem nesta manhã, hein, gente? Eu quero compartilhar com você novamente o que li no começo, só para fortalecer, porque isso aqui não pode sair da nossa mente. João 15, verso 1 e 2. A lei está falando aí, ó, alinhamento traz dor, mas tem resposta do céu. Aleluia. Aleluia. Alinhamento traz dor, mas tem resposta do céu. João 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá muito fruto, ele o poda, não é assim? E ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Então, a poda é necessário para que você dê mais frutos. Aleluia, aleluia, aleluia. Alinhou, prosperou. Que essa mensagem produza em você uma grande transformação. Aceite a poda. Não tema o corte, porque se alguém está em Cristo, essa pessoa agora de Cristo ela é, de Deus ela é. Amém ou não amém? Você jamais será cortado se você estiver em Cristo. Agora, a poda é necessária. Aceite. Oh, meu Deus, aleluia. Mensagem forte, né, gente? A Denise disse aí, ó, mensagem forte, mas precisamos ouvir. Aleluia. Vamos orar, Senhor, nos ajude a entender essas coisas. Meu Deus, mensagens como essa, às vezes, nos coloca mesmo debaixo de uma realidade muito forte e necessária. Necessário uma reação, necessário um levantar, necessário, ó Deus, um permitir que o Senhor trabalhe as nossas vidas. Às vezes isso não é tão fácil assim, mas nós cremos no Senhor e na força do seu poder e nos colocamos à disposição do Senhor nesta manhã para trabalhar em nós como jardineiro, como um agricultor. Trabalha a minha vida, trabalha a vida dos meus irmãos, trabalha a nossa liderança. Em nome de Jesus, Pai, que toda poda necessária seja feita. Senhor, e naquelas que eu preciso fazer, isto é, há algo no processo que é meu. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos fazer essa poda, nos levantar e tomar as decisões necessárias debaixo da tua direção, do teu controle. Em nome de Jesus, nesse tempo de jejum, queremos sair desse jejum melhores, queremos sair desse jejum transformados, porque o propósito do jejum é esse. O propósito do jejum é experimentar uma renovação de dentro para fora. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Nós somos igreja apostólica, nós somos igreja em células, no mover apostólico, nós andamos em aliança e discipulado. Então a Bíblia nos garante que aqueles que atentam para os conselhos, essas pessoas terão bom êxito. Provérbios 15 e 22. Deixa eu te dar uma palavra, em nome de Jesus. Liga agora para o seu líder, ou manda uma mensagem para a sua liderança e pergunta para ele qual área da minha vida que eu preciso de uma poda. Tem coragem? Ah, meu Deus do céu. Olhe para dentro de você hoje, fala, Espírito Santo, qual dessas áreas eu preciso de uma poda? Nas fantasias? Nas crises? Na passividade?
Na independência ou nos questionamentos? Qual dessa área eu preciso trabalhar hoje? Muitas vezes nós não percebemos, mas Deus está falando ao seu coração hoje. Eu tenho certeza que nesta mensagem Deus falou com você qual é a área que você precisa de uma poda. Aceite, permita, reaja, porque o melhor de Deus vai vir para a sua vida. Alinhe o seu coração e permita a poda. Deus abençoe você. Aleluia. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. E até amanhã, querendo Deus. Amém? Beijo no coração. Até amanhã.